Fala galera, tudo bem com vocês? Hélio falando aqui mais uma vez. Como você já deve ter visto aí no título, nosso tema de hoje é RDW. Mas antes de iniciar o nosso vídeo nessa série aí de índices em matemáticos, muito importante que você se inscreva no canal, já deixa também o gostei e também siga a gente aí em todas as redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, porque lá a gente vai postar algumas informações que logicamente não vão estar aqui, tá bom? Informações mais rápidas. Então, como a gente falou, o RDW também é um índice hematimétrico. RDW é uma sigla, significa aí Red Cell Distribution Width, que no português quer dizer amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, ou seja, é um parâmetro que a gente vai utilizar para analisar o quanto em tamanhos eritrócitos eles estão variando. O RDW, pessoal, diferente do VCM, que a gente já viu aqui também, aliás, é importante que você veja o vídeo sobre o VCM, o RDW, ele não aponta microcitose ou macrocitose. Ele aponta, como eu disse anteriormente, uma variação do tamanho dos eritrócitos. Se eu tenho eritrócitos que têm tamanhos diferentes, em vários tamanhos, a gente vai ter alteração do valor de referência do RDW. E nesse quadro a gente tem a anisocitose, que é assim que é chamado quando a gente tem o valor acima do valor de referência aí do RDW. O valor de referência que a gente vai utilizar aqui, pessoal, de 11 a 16. 11 a 16 o quê? Mais na frente a gente vai falar como é que é feita essa medida, que o RDW não se dá em femtolitro como no VCM. Agora a gente também tem que se atentar aqui a um detalhe importante, ó. Também comparando com o VCM, o RDW, quando ele apresenta valores menores que a referência, significa que a minha amostra está mais homogênea possível. Ou seja, ó, meu exemplo aqui, 11 a 16. Se eu tiver um RDW de 10, 9, por exemplo, significa que os eritrócitos estão com o tamanho praticamente igual um do outro. Então minha amostra está homogênea. Agora, como a gente tinha falado, valor acima do valor de referência, 16, 17, 18, por exemplo, a gente tem uma anisocitose. Essa anisocitose me diz que a gente tem tamanhos variados. Eu não tenho mais essa amostra que é homogênea, eu tenho tamanhos variados dos eritrócitos, tá bom? E aí também, como no VCM, a gente pode ter um grau de anisocitose. No caso, valores maiores que 16. Então, ó, quando a gente tem um valor aí maior que 16 até 20, posso dizer que eu tenho uma anisocitose discreta. Valores que se apresentam maiores que 20 até 25, tem uma anisocitose moderada. E valores que se apresentam acima de 25, eu tenho uma anisocitose acentuada. Como eu disse antes, então, pessoal, como é que é calculado esse RDW? A gente tem uma diferença aí no caso do VCM. Então, a gente vai utilizar aqui o próprio VCM primeiro para a gente compreender melhor. Uma média do tamanho dos eritrócitos. Então, o aparelho, certo? Que essa medida é feita por um aparelho automatizado, é feita da seguinte forma. A gente vai pegar todos os eritrócitos, somar e dividir. Como a gente está falando de tamanho, é em femtolitros. Então, tomei aqui como exemplo que o nosso VCM deu 90 femtolitros. É assim que é calculado o VCM. Vamos guardar esse valor aqui, que a gente vai até utilizar ele para o cálculo do RDW, que é diferente. A gente vai ter os nossos eritrócitos da mesma forma, obviamente, e o aparelho, pessoal, ele vai utilizar o VCM, quanto que está o VCM, para fazer o seguinte: ele vai pegar tudo que está diferente do tamanho que foi achado de VCM. E essa diferença é que vai me dar uma média. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. A gente tem aqui um eritrócito que está com um tamanho diminuído. Imaginemos que esse eritrócito aqui tenha, sei lá, 70 femtolitros. Como o VCM aqui encontrado foi 90, tem uma diferença de 20, não é isso? Então, vou pegar esse 20, vou guardar, vou para o outro eritrócito. Esse eritrócito aqui está maior. Digamos que ele tem aí, sei lá, 100 femtolitros. Então, esse 10
que está acima do valor do VCM encontrado, vou pegar ele e somar com os 20. Assim para todos os outros também. O que está diminuído, eu vou somar, e o que está a mais também eu vou somar, e vou fazer uma média com esse valor também. Digamos que a nossa média encontrada aqui foi 17 femtolitros. Um valor aí aleatório, tá bom? Só que esse valor aqui, ele ainda não é o valor do RDW. Esse é um valor da média, do que a gente chama de desvio padrão. Mas é a partir desse valor aqui que eu vou achar o RDW e vou usar o próprio valor do VCM de novo. Esses 17 femtolitros aqui, pessoal, eu vou ver quantos por cento que ele equivale de 90 femtolitros. Então é um cálculo simples, né? 17 por 100 vai dar 0,17 vezes 90, 15,3%. Esse é o RDW, é 15%, 15,3% do VCM que foi encontrado nessa minha amostra. Então, RDW é uma média, uma porcentagem de quanto os eritrócitos fugiram do tamanho do VCM. Então, aqui algumas situações as quais a gente pode ter a alteração aí do RDW, principalmente aí nas anemias, onde a gente tem, principalmente a anemia ferropênica, uma situação que pode ocorrer quando a gente não tem mais a reserva de ferro, obtendo apenas aí da alimentação, certo? Absorção intestinal, então. Então, o organismo ele vai produzir as hemácias, nesse primeiro momento, no tamanho normal. Só que em seguida, porque essa situação aqui ocorre de forma rápida, em seguida, o organismo, como ele não tem mais a reserva de ferro suficiente, ele vai produzir os micrócitos, as hemácias de tamanho menor. E isso pode, claro, como a gente tem uma variação aí de hemácia normal e hemácia microcítica, a gente vai ter uma alteração no RDW. Também na anemia sideroblástica, como há um defeito aí na fabricação do M, os eritrócitos eles vão ser fabricados de forma quase que aleatória, onde um pode vir também de tamanho normal, tamanho maior e tamanho menor também. Então, nessa situação também. E associado às anemias, a gente pode ter uma situação de reticulocitose. Como o reticulócito ele é um precursor aí da hemácia e tem um tamanho maior que a hemácia, essa alteração do RDW também pode ocorrer. Outra situação que a gente tem, a gente já está cansado de saber dessa aqui, na aglutinação, onde o aparelho ele vai contar aí um grumo de hemácia como uma única hemácia. E aqui, pessoal, só para deixar mais claro ainda que o RDW e o VCM não são a mesma coisa e quanto à questão de alteração, eles não estão associados, ou seja, um pode estar alterado, o outro pode estar normal e vice-versa, tá bom? Primeiro exemplo aqui, VCM e RDW normais. A gente tem uma normocitose. RDW não temos aqui variação de tamanho e VCM, a média de tamanho aqui está dentro da referência também. A gente também pode ter VCM alterado e RDW normal, isso porque a gente pode ter uma microcitose, então VCM abaixo da referência, só que o RDW ele não altera porque as hemácias que são microcíticas elas estão praticamente do mesmo tamanho. Um exemplo clássico disso ocorre aí na beta-talassemia menor, que por um defeito genético a gente tem a produção de eritrócitos microcíticos do mesmo tamanho, é claro. E, claro, também a gente pode ter uma situação de macrocitose homogênea. A homogênea aí, pessoal, só está relacionado ao RDW porque as hemácias estão com o mesmo tamanho. Então, aqui na macrocitose é a mesma coisa. A única diferença é que o VCM dessa vez, por ter uma população de eritrócitos com um tamanho maior, ele vai estar alterado. Podemos ter também a situação em que ambos estão alterados. Também podemos ter duas situações. A gente pode ter uma microcitose heterogênea. Então, microcitose, o VCM está diminuído e, além disso, essas hemácias que estão com o tamanho diminuído ainda estão variando de tamanho.
e a macrocitose heterogênea. Macrocitose porque as hemácias estão com tamanho aumentado e no caso do RDW, o heterogêneo, isso só significa que mesmo ainda estando aumentadas, a gente tem hemácias grandes com tamanhos diferentes. A outra situação, VCM normal e RDW alterado. A gente tem o que a gente chama de normocitose heterogênea, ou seja, a gente pode até ter variação de tamanho, tanto hemácia microcítica, macrocítica, normal, mas o VCM, que é a média de toda essa população aqui, vai estar normal, vai estar dentro da referência. É isso então, pessoal. Agradeço a você por ter visto o vídeo até o final. Mais uma vez pedir que você se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, siga a gente em todas as redes sociais. Ah, claro, todas as referências aí utilizadas no vídeo estão nesses 4 livros aí, tá bom? Então agradeço mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.